Chão TV apresenta: Michael Jackson compra os direitos autorais do Beatles. Foi às 2h45 do dia 10 de agosto de 1985 que os contratos foram assinados. E Michael Jackson era agora o novo proprietário do prestigioso catálogo de música ATV. Após 10 meses intensos, as negociações. O pacote incluía os direitos de publicação de mais de 4.000 músicas, incluindo Little Richard, das Pointer Sisters e The Pretenders. Mas a joia em sua coroa era inegavelmente o catálogo quase completo da música dos Beatles. Desde 1964 até a separação do grupo em 1970. Aos 26 anos, Jackson já era um dos artistas de sucesso na música pop e agora também estava entre as 15 maiores editoras de música. Michael Jackson, um dos artistas mais bem-sucedidos da história da música pop, decidiu no auge da fama que ser dono do seu próprio catálogo não era suficiente. Ele queria investir na aquisição de direitos autorais de outros artistas. A ideia não surgiu do nada. Jackson recebeu uma aula sobre o assunto de um bom amigo seu, Paul McCartney, que, após perder os direitos ao catálogo dos Beatles, resolveu investir nas músicas de artistas dos quais era fã quando jovem, como Buddy Holly. Seguindo esse conselho, o Peter Pan do pop mirou no catálogo mais precioso de todos, justamente o dos Beatles. Isso lhe custou quase 50 milhões de dólares e a amizade com Paul, mas acabou virando talvez seu bem mais precioso. Mas será que Michael Jackson seria o amigo da onça? Em 1982, a ACC foi adquirida pelo investidor australiano Robert Holmes à Corte, famoso por comprar empresas em baixa e liquidar seus bens mais valiosos. Nesse caso, um dos itens colocados à venda era o controle do catálogo dos Beatles. Vendo uma oportunidade, Michael Jackson acionou o advogado John Branca para adquirir o catálogo a qualquer preço. Após verificar se Paul e Yoko Ono, viúva de John Lennon, participariam do processo de venda, a equipe de Jackson fez uma oferta de 46 milhões de dólares no final de 1984. Contudo, Holmes à corte torceu o nariz. Ele sabia que Jackson era amigo de McCartney e o então jovem astro poderia estar servindo de fachada para o Beatle burlar um acordo verbal, como uma reportagem do Los Angeles Times contou. Parece que a equipe do Paul uma vez disse a um dos oficiais da TV que seu cliente estava interessado em adquirir os direitos, mas não estavam interessados em negociações longas. Eles disseram, basicamente, vocês achem a melhor oferta e nós pagaremos 10% a mais. Então, quando Michael apareceu, eles sabem que ele é amigo do Paul e eles suspeitam que a oferta é um jeito pro Paul evitar pagar os 10% adicionais. Demorou muito tempo para convencê-los que Michael estava agindo por conta própria. Em agosto de 1985, o acordo foi finalmente fechado, após muitas idas e vindas. O preço final foi de 47,5 milhões de dólares e uma amizade. Ao descobrir que Michael lhe passou a perna e comprou os direitos ao catálogo dos Beatles, Paul cortou relações com o então amigo, como o Beatle revelou numa entrevista à ABC News em 2001. Ele não responde às minhas cartas, então não nos falamos e não temos uma relação tão boa. O problema é que escrevi essas canções por nada, e comprá-las de volta a esse preço, eu simplesmente não consigo. A esse ponto, Michael já havia concordado em fundir seu catálogo ao da Sony, em 1995, lhe gerando 95 milhões de dólares. Ao longo dos anos, o cantor utilizou o catálogo como uma de suas principais fontes de gerar dinheiro. Ele chegou a pegar quase 200 milhões de dólares emprestados da Sony, usando o catálogo como garantia. Quando Michael Jackson morreu, em 2009, correram boatos que ele havia deixado o catálogo dos Beatles para Paul McCartney em seu testamento, algo desmentido pelo próprio Beatle que disse: há algum tempo, a mídia inventou a ideia que Michael Jackson deixaria sua participação nas músicas dos Beatles para mim em seu testamento. Invenção total. Fato é que, em 2017, Paul fez um acordo com a Sony para recuperar os direitos, valendo a partir do ano seguinte. Não foram revelados detalhes a respeito. Apesar da mágoa relacionada a essa história, McCartney falou bem de Jackson após sua morte, se dizendo privilegiado de o ter conhecido e trabalhado com ele. Mas, a pergunta que fica no ar é: Michael Jackson traiu seu amigo, ou simplesmente foram apenas negócios?